nisso. Porque na coletiva do Renato Paiva, ele que, né, para mim, é um entregador de camisa aí no Esporte Clube Bahia, fraco, treinador fraco, muito fraco, ele fica chateado quando a imprensa fala isso, mas essa é a realidade. Treinador fraco, ele na própria coletiva, ele disse que o Vasco da Gama não é aquele time, mais aquele mesmo time que estava que o Bahia ganhou no primeiro turno. Ponto. Ele falou isso porque, segundo ele, o Vasco contratou e pasmo. Ele fala do treinador, que o Vasco trocou de treinador. A mesma coisa o Bahia fez. Porém, um detalhe, o Bahia trouxe os novos jogadores qualificados para a equipe, porém o Bahia não trocou o treinador. Quando ele fala que o Bahia trocou o treinador, ele dá o seu atestado de incapacidade de treinar o Esporte Clube Bahia. O Renato Paiva não tem capacidade de treinar um time de massa como o Esporte Clube Bahia. Tá aqui, ó, o Miraldo falando com a gente aqui. A Bahia tem que abrir o olho, porque o Vasco vem melhorando o rendimento e sem vencer uma partida vai pressionar o tricolor. Verdade, Miraldo, verdade. Mas como eu estou dizendo aqui, o Renato Paiva, Miraldo, não tem capacidade de treinar o Esporte Clube Bahia. Você não consegue ver um parâmetro do jogo, você não consegue ver o time do Bahia, né, com modificações. Parece que ele não estuda as equipes que ele vai enfrentar. Ele bota o Bahia para jogar daquele jeito e pronto. E a gente sabe que o treinador ele precisa estudar, né, como que vai jogar o seu adversário, como é que vem o adversário, né, como é que joga meu adversário. Ponto. Em cima das fragilidades do meu adversário é que eu vou jogar. E parece que o Renato Paiva está de brincadeira. E aí, Miraldo chega aqui e diz: o problema do Bahia passa por Paiva e ele é fraco demais. Muito fraco. Fraco nas ações, né? Dentro de campo, que você não vê o Paiva fazer as modificações corretas que devem ser feitas para que o time melhore no segundo tempo, inclusive modificações táticas, a gente não consegue ver isso, e a gente vê um treinador que quando vai numa coletiva, arrogante, fala um monte de abobrinhas, né, discute com os jornalistas, com a imprensa, e aí procura briga com todo mundo, diz que quem analisa o trabalho dele não é o torcedor, não é a imprensa, e sim o Grupo City. Ele deve ter aí as costas muito largas. Miraldo está dizendo aqui, além de ser fraco como técnico, é mal criado. Vai falar isso para ele, viu, Miraldo? Ele fica injuriado quando fala isso. Pois bem, tá aí. O Bahia, agora, o Esporte Clube Bahia, vai ter mais 2 jogos com times que estão na zona de rebaixamento. E a gente havia falado sobre isso aqui, né, que o Bahia iria enfrentar equipes que estavam ali no mesmo patamar dele. Mas dentro da zona, que foi o Vasco, esse já perdeu 2 pontos, né? Perdeu apenas 1 ponto, perdeu 2 pontos. E era um jogo de 6 pontos, porque o Bahia ia ganhar 3 pontos e impediu o seu adversário direto de ganhar 3 pontos. Seria um jogo de 3 pontos. Ponto, perdeu. Cada um ganhou 1. Mas aí você tem o Coritiba, que está também na zona de rebaixamento, e o Santos, que são mais 2 times que o Bahia vai jogar. Primeiro que o Bahia vai jogar no dia 14 contra o Coritiba, esse jogo fora de casa. Sabe-se, e todo mundo sabe disso, que dentro dessas 22 rodadas do campeonato, me parece que são 10, não sei quantos jogos o Bahia jogou fora, o Bahia não venceu. O Bahia não venceu nenhum jogo fora, aliás, um jogo só, contra o Vasco, o próprio Vasco que jogou ontem, no São Januário. Foi o único jogo que o Bahia venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A deste ano, foi contra o Vasco da Gama, foi o que o Bahia venceu. E aí, de lá para cá, só derrota e empate. Agora vai enfrentar o Coritiba fora de casa. A torcida do Bahia, empolgada, apaixonada, achava que o Bahia iria conseguir pelo menos esses 9 pontos para se afastar de vez dessa situação que se encontra, né? Estaria com 21 pontos, se você somasse aí mais 9 pontos, iria para 30. E aí, nesses tempos, você conseguiria mais pelo menos 15 pontos ali para se afastar de vez a possibilidade de queda para a Série B. O Bahia, segundo os matemáticos, está com 38% de chance de cair. Isso até essa rodada. Então, nós temos hoje, como o Bahia vai pegar fora de casa o time do Coritiba, não vai ser fácil esse jogo lá no Couto Pereira, e depois vai enfrentar o Santos lá na Arena Fonte Nova. O Bahia enfrentou o Santos esse ano por 2 oportunidades, não venceu nenhuma. É tanto que, né, o Bahia foi para os pênaltis com o Santos na Copa do Brasil e só tirou o Santos porque foi
nas cobranças de pênalti. Tendo dito isso, vamos falar sobre o campeonato